Você já se perguntou por que alguns homens simplesmente desaparecem da sua vida, sem um motivo aparente, sem sequer deixar uma palavra como despedida? Ou por que aquele relacionamento que parecia tão promissor, de repente, esfria como se nunca tivesse existido? Pois bem, a resposta para isso não está no acaso, nem tampouco nas novelas românticas que ensinaram às mulheres o que jamais deveriam ter aprendido sobre o amor. A verdade está escondida, soterrada, nas profundezas mais primitivas da mente masculina, e poucos ousaram olhar para esse abismo com a coragem necessária. Mas eu olhei. O que descobri, ao despir a alma humana de suas ilusões mais sedutoras, foi um segredo tão brutal quanto libertador. Um mecanismo psíquico que opera além da vontade consciente, um impulso que escapa ao controle, mas que governa tudo. E digo com toda a clareza, tudo o que lhe ensinaram sobre como conquistar um homem está errado, completamente errado. Os conselhos das revistas, as fórmulas mágicas das amigas, a sua tão exaltada intuição feminina, tudo isso repousa sobre um entendimento superficial, quase infantil, da essência masculina. As mulheres amam com o coração, os homens com o instinto. Enquanto você acredita que sua doçura, sua beleza ou sua entrega bastam para manter um homem por perto, ele, sem sequer compreender racionalmente, já está sendo impelido por forças mais antigas do que qualquer teoria moderna. O que vou lhe revelar agora é o que anos de contemplação filosófica e observação cruel me ensinaram. Existe dentro do homem um código secreto, um gatilho que nenhuma educação pode controlar, uma chave invisível que algumas poucas mulheres carregam, mesmo sem saber. Você já experimentou aquela conexão intensa com alguém, como se vocês se conhecessem há milênios, mesmo tendo acabado de se ver? Ou pior, já sentiu essa conexão desaparecer como fumaça, sem explicação, deixando você perplexa e ferida? Pois bem, eu chamo isso de reconhecimento instintivo. É quando o homem encontra em uma mulher a imagem arquetípica daquilo que o inconsciente dele busca com desespero, e ao mesmo tempo teme com todas as forças. É raro, é avassalador e é imprevisível. E quando isso acontece, nem ele sabe explicar. Ele apenas sente, se aproxima, se entrega ou foge, como um animal acuado diante da própria verdade. As mulheres que compreendem esse fenômeno param de correr atrás, de mendigar atenção, de lutar contra a corrente. Elas se tornam magnéticas, silenciosas, irresistíveis. E atenção, não se trata de truques de sedução, mas de presença, de uma consciência feminina tão profunda que toca o homem onde nem ele mesmo se conhece. Mas antes de continuar, eu devo adverti-la. O que está prestes a ouvir não é reconfortante, nem fácil, porque irá demolir crenças que você talvez tenha protegido a vida inteira. A maioria das mulheres prefere permanecer na escuridão, repetindo padrões, culpando os homens, sofrendo. Mas há outras, poucas, que decidem abrir os olhos, que querem enfim entender por que tantos amores falham e por que tantos homens somem, não por maldade, mas por instinto. Se você é uma dessas, se está cansada de não ser vista, de ser usada, de ser descartada, então permaneça, porque o que vou revelar agora é o segredo mais brutal e mais libertador sobre a alma masculina. A verdade que o Sr. Arthur Schopenhauer ousou descobrir sobre o que realmente faz um homem se apaixonar profundamente. Não é uma teoria agradável, nem é romântica. Ela não tem nada a ver com flores, promessas ou idealizações. O que está diante de nós é um mergulho nas zonas mais primitivas e contraditórias da alma masculina. E digo primitivas com precisão cirúrgica, porque o amor, quando despido da poesia que o cerca, revela-se uma engrenagem instintiva, moldada não por escolha, mas por necessidade biológica e ilusão psicológica. E aqui reside o que poucos compreenderam. Este não é um conhecimento para ser admirado à distância, mas sim para ser usado, aqui e agora, por quem deseja abrir os olhos e enxergar a verdade nua. Mas antes de continuarmos essa travessia pelo subterrâneo da psique masculina, quero que você faça algo que parecerá banal à mente distraída, mas que não é. Escreva nos comentários a palavra ânima. Sim, letra por letra. A-N-I-M-A. Não se trata apenas de um gesto simbólico. Quando você escreve essa palavra, você emite um sinal, não para mim, mas para sua própria mente inconsciente. É como bater a porta de algo que esteve adormecido dentro de você, a parte da mulher que sente antes de entender.
Faça isso agora e prepare-se. O que revelarei a seguir poderá mudar completamente a forma como você compreende os homens e a si mesma. Porque para entender o que realmente faz um homem se apaixonar, é preciso ir até onde quase ninguém ousa entrar, o templo oculto da mente masculina. Lá no fundo, onde vivem suas contradições, suas dores silenciosas e seus desejos não confessados, mora uma presença invisível, uma figura interior, um espelho feminino oculto. Carl Jung a chamou de ânima, mas eu a vejo como o véu da mulher ideal que o homem jamais conheceu, mas que sempre procurou. Veja, todo homem carrega dentro de si, ainda que nunca fale disso, uma imagem feminina primordial. Não é uma lembrança, nem uma fantasia, é uma força, uma energia, uma silhueta interna que guia seu desejo, suas escolhas, suas obsessões e seus afastamentos. É por isso que às vezes ele se apaixona por uma mulher que mal conhece e se afasta de outra que o ama profundamente. A lógica aqui é inútil, porque o que está em jogo não é o real, é o simbólico. Quando um homem vê numa mulher um reflexo inconsciente da sua ânima, algo acontece, algo que não se pode fabricar, nem forçar. Não é atração, não é química, é reconhecimento. Sua alma masculina, tão perdida e fragmentada, de repente sussurra: "Ah, é você, eu te conheço, eu te esperava." Mas há um detalhe que quase nenhuma mulher percebe, e esse é o ponto mais cruel de todos. A ânima do homem não se apaixona por curvas, sorrisos ou receitas perfeitas. Ela não se ativa com elogios, sexo ou companhia constante. A ânima é exigente. Ela busca algo muito mais profundo, muito mais escuro. Ela busca a mulher que consegue tocar o invisível nele, que cala quando ele precisa de silêncio, que olha sem cobrar, que sente sem pedir. Ela quer a mulher que desperta o mistério e não aquela que tenta ser perfeita. É por isso que tantas mulheres boas são deixadas e tantas imperfeitas são lembradas para sempre. A ânima de um homem não deseja a mulher perfeita. Ela anseia por aquela que, mesmo imperfeita, carrega em si o eco das contradições que existem nele próprio. Uma mulher que não tenta ser santa, mas também não se entrega à vulgaridade. Uma mulher que é vulnerável sem ser fraca e poderosa sem se tornar masculina. Uma mulher que, sem dizer uma só palavra, faz o homem sentir que está diante de um mistério. Querida ouvinte, escute isso com atenção. O homem não se apaixona por aquilo que ele entende. Ele se apaixona por aquilo que o confunde. É o mistério, não a explicação, que acende a ânima. Lembro-me de Mariana, 42 anos, 3 anos de relacionamento e um coração em frangalhos. Ela me procurou em desespero. Eu faço tudo por ele, dizia. Sou carinhosa, atenciosa, sempre disponível. E foi aí que vi o erro com clareza brutal. Na tentativa de ser perfeita, Mariana havia se tornado previsível. Ela não era mais mulher, era uma cuidadora. Ela havia traído sua própria alma para tentar manter um homem, e o preço disso foi alto. Perdeu o fascínio. Orientei-a a reencontrar-se com o que ela havia enterrado, sua ousadia, sua raiva, sua libido, sua capacidade de dizer não sem pedir desculpas. No começo ela hesitou. Mas e se ele não gostar dessa versão de mim? Perguntou. E eu lhe respondi: é melhor perder um homem sendo verdadeira do que mantê-lo sob a máscara da docilidade. Com o tempo, Mariana permitiu-se ser mais autêntica, mais imprevisível, mais completa. E foi então que o milagre silencioso aconteceu. O homem que antes estava distante passou a olhá-la como se a visse pela primeira vez. É como se ele tivesse me redescoberto. Ela disse: não, Mariana, ele não te redescobriu. Ele finalmente encontrou a mulher que você sempre foi, mas escondia. E esse é o ponto crucial que Jung e eu compreendemos profundamente. Quando uma mulher abraça sua própria totalidade, a luz e a sombra, a suavidade e a fúria, o cuidado e o desejo, ela não se torna apenas desejável, ela se torna magnética. Ela ativa na ânima masculina uma memória ancestral, o pressentimento de algo sagrado, de algo que ele quer, mas nunca terá por completo. Veja, a ânima não se move por aquilo que é dito, mas por aquilo que é oculto. Ela não vibra com certezas, mas com o risco. Ela não deseja o que é seguro, deseja o que pulsa com vida própria. O erro fatal de tantas mulheres: tentam se tornar confiáveis demais, disponíveis demais, boas demais, e ao fazerem isso, matam o mistério.
e matam com ele a paixão. O coração masculino, por mais civilizado que pareça, continua a ser um explorador. E todo explorador despreza o mapa completo. Ele quer a selva, o imprevisto, a sensação de que, a cada dia, pode encontrar algo novo. Essa é a mulher que ativa a ânima, aquela que ele nunca possuirá por completo. E por isso, jamais conseguirá esquecer. Você quer se tornar inesquecível para um homem? Então pare de tentar ser perfeita e comece a ser inteira. O que Arthur Schopenhauer apenas intuiu, a ciência agora confirma com frieza cirúrgica. O cérebro masculino não se excita pela recompensa, ele se acende pela possibilidade incerta de recompensa. Não é o que ele tem, é o que ele quase pode ter. É o que dança diante dele como um véu transparente, mas jamais completamente visível. A dopamina, esse miserável mensageiro da vontade cega, não se libera quando o homem recebe o que espera, mas sim quando ele antecipa o que não controla. É o mistério que o torna vivo. É a imprevisibilidade que o arrasta. É a mulher que ele não consegue decifrar completamente que se torna inesquecível. Você pode se perguntar, mas então devo jogar? Devo manipulá-lo? Escondê-lo? Enganá-lo? Absolutamente não. A sedução verdadeira, aquela que toca o inconsciente mais profundo, não nasce da manipulação. Ela nasce da autenticidade crua e sem verniz. Você se torna fascinante não quando tenta ser interessante, mas quando permite ser inteira, paradoxal, luminosa e sombria, gentil e feroz. O homem não deseja uma fórmula, ele deseja o enigma, e o maior enigma da natureza é uma mulher que recusou se tornar uma caricatura de si mesma. A questão não é como agradar um homem, a verdadeira pergunta é como me tornar tão fiel à minha natureza mais profunda, que nenhum homem consiga me esquecer. Quanto mais você se torna real, quanto mais você vive suas contradições, quanto mais você se atreve a ser um universo, e não um molde, mais irresistível você se torna para a ânima masculina. Não porque você está tentando, mas porque você existe com tanta inteireza, que sua simples presença rompe os padrões do que ele achava que era apenas mais uma mulher. E aqui chegamos a um ponto que quase ninguém ousa tocar: a vulnerabilidade. Vivemos numa era em que toda mulher foi ensinada a ser forte, fria, estratégica, mas há um tipo de vulnerabilidade que não é fraqueza, é poder refinado. A ânima do homem, essa musa interna que o guia sem que ele perceba, anseia por uma mulher que, ao contrário dele, tenha a coragem de se abrir. Não falo da fragilidade que implora, não falo da dependência que se arrasta. Isso repele, isso diminui, isso o afasta. Falo da vulnerabilidade da rainha que escolhe baixar a guarda, não porque é fraca, mas porque confia em si. A mulher que diz com o olhar: eu poderia me fechar, mas escolho me abrir. Não para ser salva, mas para ser verdadeira. Essa é a mulher que ativa a ânima. Não a princesa trancada numa torre, mas a soberana que abre os portões do seu reino, por decisão, não por desespero. Os homens se apaixonam por mulheres que reúnem o paradoxo do feminino em sua forma mais pura. A força que não afasta, a doçura que não se submete, o silêncio que diz mais do que 1000 palavras, e o mistério, que jamais se entrega por completo. Essas mulheres não são moldadas pelas expectativas sociais. Elas não cabem em manuais. Elas criam o próprio arquétipo, e por isso são inesquecíveis. Quando uma mulher abraça sua natureza paradoxal, não tentando consertá-la, mas honrando-a, ela se torna um espelho que não apenas reflete o que o homem já conhece do feminino, mas aquilo que ele nunca ousou compreender, o feminino como um mistério arquetípico insondável, sagrado. E é neste espelho que a ânima dele desperta, porque ele não vê apenas você, ele vê a si mesmo, projetado em sua profundidade, e por alguns instantes, ele acredita que está em contato com algo maior do que o prazer, com algo que beira o transcendente. É isso que chamam de química? Não. Isso é ressonância psíquica. É o sussurro da eternidade passando por um corpo feminino presente. A ciência moderna, essa que acredita ter superado os mitos, agora confirma com gráficos e eletrodos o que já se intuía há séculos. Quando um homem está diante de uma mulher paradoxal, forte, mas vulnerável, misteriosa, mas aberta, seu cérebro entra em um estado de adoração primitiva.
Testosterona e ocitocina dançam no corpo dele. Desejo e apego, instinto e conexão, sexo e alma. Ele não busca você. Ele busca a redenção do feminino que habita dentro dele, mas que ele mesmo perdeu, reprimido por uma vida inteira de máscaras, expectativas e brutalidades. E quando ele encontra uma mulher que o confronta com sua própria profundidade, não com palavras, mas com presença, não com promessas, mas com mistério, ele cai, não por fraqueza, mas porque por um instante ele lembra quem ele realmente é. Você não o atrai sendo o que ele deseja, você o atrai sendo aquilo que ele não consegue explicar, porque é isso que a alma masculina mais teme e mais deseja: o indomável, o indizível, o eterno feminino. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar isso, mais você o perde. Porque a ânima não dança em jaulas, ela floresce no campo da autenticidade. Ela é atraída por quem é inteira, não por quem é agradável. Portanto, se você quer realmente tocar o coração de um homem, não o distraia com truques. Não tente capturá-lo com artifícios. Permita-se ser uma mulher que carrega a luz e a sombra com a mesma dignidade. Uma mulher que não se molda para caber, mas que transborda para existir. O que aconteceu com Luísa ilustra perfeitamente uma verdade que a maioria das mulheres esqueceu, ou nunca ousou aprender. A atração duradoura, a que transcende o tempo, o corpo, a idade e os jogos, não nasce do esforço de ser desejada, mas da coragem de ser inteira. Veja, o masculino verdadeiro não busca uma mulher para preenchê-lo, ele busca uma mulher que o revele. E você só pode revelar o outro quando primeiro revelou a si mesma. Quando uma mulher se reconecta com sua essência, ela deixa de implorar amor e passa a evocá-lo, não com gritos, não com provas de valor, mas com a força silenciosa de quem habita a própria profundidade, com dignidade. Ela se torna uma ponte entre o visível e o invisível, entre o instinto e a alma, entre o desejo e a eternidade. E o homem que estiver pronto, o homem que tiver maturidade suficiente para reconhecer, não vai apenas amá-la, ele vai lembrar-se de si mesmo através dela. E isso, minha cara, é o único tipo de amor que realmente transforma. Quando um homem sente que uma mulher realmente o vê, não apenas quem ele é hoje, com suas dúvidas e suas defesas, mas o homem que ele ainda pode vir a ser, algo ancestral desperta dentro dele. É como se por um instante ele não estivesse mais diante de uma mulher comum, mas de uma sacerdotisa do destino, de uma força que o convoca a crescer. Essa é a verdadeira iniciação que o masculino moderno tanto anseia e raramente encontra. Não é feita com palavras, não é feita com exigências, é feita com presença, com fé silenciosa, com o olhar de uma mulher que enxerga sua alma mais do que seus atos. E o que Jung descobriu sobre o amor é isso. Um homem se apaixona de verdade, não por quem resolve seus problemas, nem por quem apenas o admira ou o deseja, mas por aquela que o desafia a nascer de novo. Ele se apaixona por quem, em silêncio, o convida a morrer como menino e a renascer como homem. Imagine como seria viver a partir deste lugar de autenticidade radical, sem mais tentativas exaustivas de ser o que você acha que deveria ser, sem máscaras, sem estratégias, sem manipulações. Apenas você, inteira, sentida, real. E é justamente nesse estado, nesse espaço de presença crua e luminosa, que algo mágico acontece. Os homens não apenas te desejam, eles te sentem. Eles percebem que há algo em você que não pode ser fingido. Uma frequência, uma vibração, um mistério, algo que os toca onde nenhuma palavra alcança. Porque quando uma mulher habita sua essência com coragem, ela se torna o que Jung chamava de imagem viva do arquétipo, um espelho que não apenas reflete o outro, mas o eleva. Ela deixa de ser escolhida e passa a ser reconhecida. E esse reconhecimento, profundo, arquetípico, instintivo, é o que realmente faz um homem se apaixonar, não por sua aparência, não pelo seu desempenho, mas pela experiência de si mesmo que ele só consegue acessar na sua presença. Esse é o verdadeiro poder do feminino desperto. Não dominar, mas revelar. Não conquistar, mas espelhar. Se isso tocou você em algum lugar profundo, escreva nos comentários. Eu me lembro de quem sou.
E compartilhe com uma mulher que precisa parar de agradar e começar a brilhar. O tipo de amor que não vem para preencher um vazio, mas para transbordar o que já está inteiro. E aqui está uma verdade mais libertadora de todas. Você não precisa se tornar outra mulher para viver esse amor. Você precisa apenas se tornar mais você, mais inteira, mais presente, mais viva. A mulher que desperta a ânima de um homem é aquela que já despertou a sua própria alma. Ela não busca ser desejada. Ela caminha como quem já é sagrada. E por isso, ela é reconhecida. Então, que este não seja apenas um vídeo. Que seja um espelho, um lembrete, um chamado para lembrar quem você é. Esta escolha está diante de você. A porta para uma nova forma de viver, de amar, de se relacionar com sua própria essência e com o homem que está destinado a reconhecer e valorizar sua alma. Não é um caminho fácil. É um chamado para coragem, para honestidade brutal consigo mesma, para abraçar suas sombras e luzes, para renunciar às máscaras e expectativas que o mundo insiste em impor. Mas é um caminho que leva à liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é, em toda a sua complexidade e beleza imperfeita. Ao despertar o feminino sagrado dentro de você, você não está apenas criando espaço para o amor verdadeiro entrar na sua vida. Está se tornando a própria fonte desse amor. Um amor que transcende o superficial, que rompe com o medo e a ilusão, que conecta duas almas em sua totalidade e verdade. Este é o amor que Jung vislumbrou. Não uma fuga da realidade, nem uma fantasia idealizada, mas uma dança profunda entre seres humanos inteiros, despertos, vulneráveis e poderosos. Agora a decisão é sua. Continuar buscando fora aquilo que só pode florescer dentro, ou abraçar a transformação que começa com um simples, porém radical, ato de autoconhecimento e aceitação. Quando você escolhe o segundo caminho, torna-se inevitável. Os homens que realmente importam serão atraídos por você, não para preencher vazios ou necessidades superficiais, mas para compartilhar uma jornada de crescimento, reverência e amor genuíno. Então respire fundo, olhe para dentro e faça a escolha de se tornar um vaso para o feminino sagrado, para ser real, inteira, gloriosamente imperfeita. E veja como o amor verdadeiro começa a pulsar em sua vida, inevitável e inevitavelmente. E se você estiver pronta para dar este passo, para embarcar nesta jornada profunda de autodescoberta e transformação, a recompensa pode ser além de tudo que você jamais imaginou. Um amor que vê, honra e celebra não apenas sua beleza ou sua personalidade, mas a verdade mais profunda de quem você realmente é. Para continuarmos esta jornada juntas, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou guiá-la através de práticas específicas para despertar e integrar cada aspecto do feminino sagrado no seu dia a dia. Não perca! Esta é a parte em que transformamos essa sabedoria profunda em passos práticos que você pode começar a aplicar imediatamente.